Muito bem, então, pessoal. Vamos ao primeiro vídeo. Vamos falar aqui um pouquinho, sobre alma, palavra tão conhecida e que tem inúmeras conotações aí na língua portuguesa, A mais conhecida é como se fosse, principalmente no meio religioso, como se fosse uma entidade invisível, incorpórea, que sobrevive à morte. Mas não é nada disso, viu, gente? Não é nada disso. Vocês vão perceber em todos os vídeos que a gente vai fazer aqui que não tem sentido, tá? Essa palavra surgiu muitos séculos depois que a Bíblia foi escrita e ela vem em substituição, ou de uma forma adaptada ali, no lugar da palavra hebraica nefesh e também da palavra grega psirré, tá? Nefesh ocorre 754 vezes e psirré ocorre 102 vezes. A Bíblia que mais traduziu essas expressões por alma foi essa Bíblia aqui, chamada João Ferreira de Almeida, Corrigida e Fiel. Aparece aqui embaixo, acho que dá para vocês verem, tá? Outras Bíblias, por causa de suas vertentes religiosas, às vezes traduziu por seres e às vezes manteve por alma, por indução da crença. Então ela não manteve de forma uniforme, nem a Corrigida Fiel fez isso, tá? Nem a tradução Novo Mundo também não fez, Porque o contexto de nefesh ou de psirré é que vai indicar se está se tratando verdadeiramente do indivíduo ou da vida do indivíduo. E alguns casos aplicados aos animais, no caso do nefesh, lá no Antigo Testamento, tá? Em raros casos, a palavra nefesh e a palavra psirré estará associada à disposição, a ânimo, a vontade, a desejo. Em raros casos isso vai acontecer, mas nunca como entidade, tá? Isso fica muito claro na pesquisa que a gente vai apresentar para vocês aqui, tá? 90% de todos os casos de psirré ou de nefesh estará associado ao indivíduo, homem ou animal, na grande maioria o homem, obviamente, o ser humano, e no grego também ao indivíduo ou à vida do indivíduo, tá? Então são os dois termos equivalentes que têm o mesmo sentido, tá? 90% dos casos será assim. E provando, inclusive, que pode ter fim, Psirré ou nefesh pode ter fim, ou seja, a vida pode ter fim, ou que pode ser destruída como indivíduo. É isso que a gente vai esclarecer para vocês aí, tá bom? Então, os primeiros textos da Bíblia que usou essa expressão, às vezes eu faço assim, gente, porque eu só enxergo aqui no pé do óculos, E eu preciso ver o númerozinho aqui em cima, tá? Do reloginho, Porque eu tenho um tempo limite de gravação aqui. Senão eu tenho que ficar cortando o vídeo depois, tá? Então a gente faz em partes aí para poder passar isso para vocês, Então os primeiros textos que tem a palavra nefesh em hebraico está em Gênesis capítulo 1. Eu vou ler para vocês aqui, Essa aqui é a Bíblia tradução brasileira, é uma Bíblia moderna, chamada século 21, tá? Ela é mais parecida com a tradução Novo Mundo que a Corrigida Fiel. Então eu vou ler nela primeiro aqui os versículos. Vocês vão perceber como que nefesh foi traduzida aqui, tá? Então vamos lá. Capítulo 1, a primeira ocorrência dessa palavra hebraica, ela está em Gênesis capítulo 1, versículo 20. Então está falando da criação dos animais antes do homem. Todos os animais vieram à existência antes do ser humano, Então diz assim, E disse Deus, produzam as águas cardumes de seres vivos, tá? Então a palavra hebraica aqui é nefesh, tá? Se repete ali no versículo 21, e Deus criou os grandes animais aquáticos e todos os seres vivos, a palavra nefesh novamente, no 24, e disse Deus, produza a água seres vivos, aqui é nefesh, tá? E concluindo no versículo 30, e a todos os animais selvagens, e a todas as aves do céu, e a todo ser vivo, nefesh novamente, tá? E depois é aplicada ao homem, aqui ela já usou a palavra alma, capítulo 2, versículo 7, pela primeira vez. Então, o indivíduo como um todo, diz assim, texto bem conhecido, e o Senhor Deus, Senhor tudo com letra maiúscula, se refere ao tetragrama, que é Jeová, e o Senhor Deus formou o homem do pó da terra, soprou-lhe nas narinas o fôlego da vida, e o homem tornou-se alma vivente. Então, está dizendo que Jeová fez do pó da terra o ser humano, com todos os seus órgãos, tá? Depois que ele soprou nas suas narinas o fôlego de vida, essa expressão fôlego de vida, a gente vai ter um vídeo depois explicando, é a palavra neshama, tem nada a ver com o espírito que é ruach, tá? Ruach, Tá? É neshama, a gente vai ter um vídeo explicando isso depois, tá? Que é o sistema de respiração,
tá? Esse sistema mecânico de respiração milagroso que nós temos, de aspirar o ar e expelir. Isso aí é Neshama na Bíblia, tá? Que sustenta o espírito de vida ou sustenta a alma como vida, tá? Isso a gente vai ter explicação depois. Mas aqui vem mostrando Nefesh aplicado ao homem, né, como um todo, tá? Essa Bíblia aqui, ela já vai trazer nos mesmos textos, né? Versículo 20, Gênesis 1, 20, fala répteis de alma vivente. No versículo 21, alma vivente. Versículo 24, alma vivente. No versículo 30, alma vivente novamente. E no capítulo 2, como eu já disse para vocês, ela usa muito mais o termo alma, né? Capítulo 2, o homem foi feito alma vivente, tá? Agora, e no Novo Testamento? No Novo Testamento, nós temos, por exemplo, como exemplo, o texto de 1 Pedro 3,20. Eu já até separei com uma fitinha aqui para a gente ganhar tempo. 1 Pedro 3,20, falando sobre viventes do dilúvio, na Almeida século 21, diz assim, ó: os quais no outro tempo foram rebeldes, quando a paciência de Deus esperava enquanto a arca era construída nos dias de Noé. Poucas pessoas, isto é, 8, salvaram-se nela no meio da água. Quanto à palavra pessoas aqui, é a palavra grega psirré, entendeu? Psirré. E veja que, como já comentei com vocês, a João Ferreira de Almeida século 21, ela mantém o padrão de colocar praticamente alma na grande maioria dos textos, né? Fica claro que, portanto, que o emprego de psirré ou de nefesh, né, um dos sentidos deles é o ser humano, né? Olha aqui, ó. 1 Pedro 3,20, corrigido e fiel. Os quais no outro tempo foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas pessoas, isto é, 8 almas, se salvaram pela água. Óbvio, não tem sentido nenhum dizer que aqui era uma entidade, né? Falando, obviamente, de seres humanos completos que sobreviveram ao dilúvio. Ok, pessoal?